Então, olá, Lia, ele acabou de entrar. Então, obrigado a todos. Eu vou deixar que as palestrantes, apresentadoras se apresentem e a gente vai vendo, a gente dá um tempo, vocês façam a apresentação e depois a gente faz comentários, perguntas, e deixo para vocês decidirem também, se enquanto estiverem apresentando, se as pessoas forem fazer perguntas, aí eu deixo ao critério de vocês, vocês decidam aí e comuniquem com a gente, ok? Então, vamos lá. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito ao Renato e à Raquel pelo convite, a Marcela por ter me indicado. Eu estou super feliz de estar aqui. Que bacana ver essa comunidade de professores de português. Eu sou a Mariana, eu sou doutoranda no Departamento de Espanhol e Português da UW-Madison. Marcelo. Olá, boa noite. Eu estava desmutando, né? Sempre esse problema do Zoom. Eu sou a Marcela, eu sou também doutoranda do programa de português da Universidade de Indiana, Indiana University, aqui em Bloomington. E eu estou no meu terceiro ano do doutorado, então estou naquela fase de terminar o coursework, preparar para exames, tudo isso, mas também desenvolvendo aqui alguns projetos em relação ao ensino de português também. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É muito bom ver várias pessoas aqui, rever algumas pessoas que eu conheci, conhecer novas pessoas também. E muito obrigada, Raquel e Renata, pelo convite também, e a todos pela presença. Mari, se você quiser começar, pode começar. Posso começar. Eu preparei uma pequena apresentação sobre perspectivas de ensinar português aqui e a minha experiência. Eu vou compartilhar o PowerPoint, só um segundo. Perfeito. Então, de novo, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. O meu nome é Mariana. Na verdade, eu comecei a minha carreira de professora de línguas com inglês. Eu me formei na UFMG, em Minas Gerais. Eu sou brasileira, sou mineira. Eu estudei literaturas em inglês, eu estudava literatura norte-americana e inglesa. E já nessa época eu dava aula de inglês no Brasil. E eu dei para vários níveis. Eu dei aula para criança, também dei aula de intermediário, aula de preparação para TOEFL, conversação para quem já era fluente e queria praticar. Então, eu já tinha essa experiência de aula de língua. A primeira vez que eu vim para a Madison foi em 2013. Eu vim como aluna de intercâmbio, um programa entre a UFMG e a UW-Madison, que se chama Minas Mundi. Depois eu voltei em 2015 para fazer o meu mestrado aqui em português. Eu fiz o meu mestrado, fiz o doutorado, esse tempo inteiro, então já são 6 anos, eu tenho dado aula de português e é uma oportunidade muito grande. Eu acho que esse é um diferencial da UW-Madison, que os estudantes que entram têm a oportunidade de dar aula de língua, que é uma coisa que já ajuda com a preparação profissional de quem quer ser professora. Eu estou escrevendo, no momento eu estou escrevendo minha dissertação. Minha dissertação é sobre poesia no Brasil, em Cabo Verde e em Portugal. E esse eu diria que é outro diferencial que eu acho muito legal da UW-Madison, é ter esse mundo que fala português, não é? E os diálogos entre as culturas diferentes. Eu sinto que no Brasil eu não tinha tanto contexto da língua portuguesa quanto eu tenho aqui, depois de fazer aula de literatura luso-africana, fazer aula de literatura portuguesa e aprender sobre os relacionamentos. Aqui está, é a página do Departamento de Espanhol e Português da UW-Madison.
Se alguém está interessado, nós temos o programa em português, nós temos mestrado e temos também doutorado, e eu fiz os dois aqui. Agora eu vou dar uma pausa de compartilhar o PowerPoint para compartilhar o nosso livro. Antes de chegarem todos, nós estávamos falando sobre o livro-texto que cada um usa, e eu acho que vai ser muito interessante compartilhar o que nós usamos com vocês. Este livro é o Português para Principiantes. Eu posso compartilhar o link dele depois que eu terminar a apresentação. Português para Principiantes foi desenvolvido na UW-Madison, foi digitalizado aqui também. Vocês estão vendo, ele pode ser baixado, e ele é um livro aberto, gratuito, para qualquer pessoa que queira aprender. Nós usamos ele para português de primeiro semestre e segundo semestre, e também para português para falantes de outras línguas latinas, como espanhol. O aluno pode baixar o livro, tem aqui Download this book, para quando não tiver acesso à internet, mas o que eu acho muito legal desse livro precisa do acesso à internet, que é que ele é interativo. Nós estamos aqui obrigada, Raquel. Raquel compartilhou o link. Nós estamos aqui na lição 1. Se nós formos descer, tem ser e estar. Os exercícios, existem vários exercícios que se autocorrigem. Então, os alunos podem fazer, eles podem ser feitos na sala de aula, mas os alunos também podem fazer em casa e eles terão, vocês estão vendo que ficou verde, eles têm a resposta certa imediatamente. Então, essa é uma maneira também de reforçar e estudar sozinho em casa. O livro tem as palavras e tem a pronúncia do vocabulário. Eu vou descer. Então, por exemplo, temos os números. Se eu clicar em 0. Nós praticamos na sala de aula, mas os alunos também têm acesso a esse áudio em casa e podem praticar em casa. Inclusive, se vocês forem para os capítulos que são números pares, a voz é minha. Eu falo para os alunos, se vocês já não estiverem exaustos da minha voz, podem ouvir minha voz em casa também. E nós temos vários elementos de cultura, como aqui capoeira, samba, Portugal, candomblé. Eu vou mostrar um exemplo, a diversidade brasileira. Fala sobre a diversidade. E também tem um exercício com o mapa do Brasil, que os alunos podem arrastar o nome do estado para o estado, e assim estudar e ter uma noção geográfica do Brasil. O professor pode fazer esse exercício na sala de aula, ou o aluno pode fazer em casa, e ele vai ter a resposta correta e pode estudar sozinho. Esse é o nosso livro, Português para Principiantes. Só um segundo, volto para o meu PowerPoint para a apresentação. Esse livro, nós usamos ele para português de primeiro semestre, segundo semestre, para português para falantes de espanhol, francês e italiano, mas também usamos esse livro no nosso curso de verão. Todo ano, a UW-Madison oferece o Summer Intensive Portuguese Institute, que é CIP, para os íntimos, outra oportunidade para os alunos de pós-graduação ensinarem português. E esse é um curso de língua e cultura brasileira, então de português, mas também cultura brasileira. É intensivo, são 5 horas por dia. Os alunos geralmente chegam sem saber falar nenhum português e saem podendo conversar e bater papo tranquilamente em português. Nós fazemos unidades culturais com eles, por exemplo, nós já convidamos um grupo de capoeira para mostrar capoeira para eles, nós fizemos unidade de festa junina, porque afinal acontece em junho e julho. Nós já tivemos convidados, como por exemplo, assistimos um documentário sobre a Amazônia, e o diretor do documentário vem conversar com os alunos sobre o documentário. E também usamos este livro, além do material extra que nós, os professores, preparamos a respeito da cultura brasileira. E o que eu estou ensinando agora, a aula que eu estou ensinando este semestre, é português para o terceiro semestre. E nós não usamos o livro Português para Principiantes. E eu tenho
pensado como eu posso criar exercícios que vão ser interativos e interessantes para os alunos, e eles vão ficar conhecendo mais a cultura brasileira além da língua. Eu gosto de incorporar literatura, porque eu sou, afinal, estudante de literatura. Gosto de incorporar vida real e também jogos, e eu vou mostrar alguns exemplos. Recentemente, nós aprendemos o pretérito perfeito e imperfeito, e eu usei esse poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade, que contém os verbos nesses dois tempos, e os alunos podem ler, e isso ajuda com a compreensão deles do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, e eles acabam conhecendo uma parte muito importante da literatura brasileira, que é Carlos Drummond de Andrade. Um exemplo parecido, mas um pouquinho diferente, esse exercício que eu criei para eles, Porquinho da Índia, é um poema do Manuel Bandeira. Eu retirei os verbos, eu já coloco com a foto, que eles já ficam sabendo que é o Porquinho da Índia, e eles têm que preencher pensando, isso é o imperfeito ou o pretérito perfeito? Então, se eles forem preencher, quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Por que que é tinha? Por que que ganhei? E assim eles aprendem a gramática, mas ao mesmo tempo conhecendo a literatura brasileira. Um recurso que eu acho muito legal para professores de língua, nós estávamos falando da lusofonia. A Folha de São Paulo tem um grupo de vídeos de YouTube disponíveis que se chama O Tamanho da Língua, que eles falam com pessoas de países diferentes que falam português, como Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, tem falantes de todos esses países. Eu gosto de compartilhar com os alunos para eles ficarem conhecendo sotaques diferentes do meu sotaque. Um vídeo dessa coleção que eu gosto muito é que eles entrevistam vários brasileiros com sotaques diferentes e perguntam: qual é a sua palavra favorita? E as pessoas das regiões diferentes falam a palavra favorita e explicam o que significa. Eu peço que os alunos anotem pelo menos uma palavra, anotem a definição, e depois que eles pensem qual que é a sua palavra favorita em português, escrevam a definição. É fantástico esse recurso da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também tem um podcast, que é o Café da Manhã. Eu gosto muito do Café da Manhã porque ele tem a transcrição. E os alunos podem ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, eles praticam ouvir, é um português que é falado mais rápido, porque esse é um texto que é feito para falantes nativos, mas eles podem ler, o que já facilita mais. Esse é um exercício. O café da manhã tem tópicos muito complexos, então eu geralmente tento achar uma coisa diferente, por exemplo, o dinossauro brasileiro que a Alemanha não quer devolver. Em vez de a CPI, que está acontecendo agora, que eu acho que seria muito complexa, uma coisa mais simples, eles praticam o ouvido dessa maneira. Esse é outro exercício tentando criar um cenário mais ou menos natural e algo que é da realidade dos alunos. Eu criei esse exercício semestre passado, durante a pandemia. Imaginamos que nós temos uma amiga que está com muito medo do coronavírus e nós temos que escrever 3 recomendações para que ela se proteja e 2 para a sua saúde mental. E se der tudo certo, os alunos, eu não tenho nem que falar, escreva com o imperativo, porque eles já vão saber que é o imperativo. E é uma coisa que tem a ver com a vida deles, que ficou global, não era Brasil e aqui, e eles já ficam mais envolvidos com isso. E tenho mais um exemplo de um exercício. Na UW Madison, nós usamos o Canvas. Esse exercício eu fiz em uma aula presencial, então funcionaria numa aula presencial ou numa aula de Zoom. Eu criei uma discussão e pedi para cada aluno procurar na internet uma coisa em português, não precisa ser português do Brasil, que interesse a eles. Então, um canal de YouTube, uma página de Instagram, um grupo de Facebook, e pedi que eles compartilhassem o link e 1 ou 2 frases explicando o que é isso e por que eles gostam desse canal de YouTube, por exemplo. Depois, eu pedi para cada aluno assistir uma coisa que outra pessoa tivesse postado e comentado.
Dessa maneira, os alunos procuram na internet coisas que eles acham interessantes e acabam descobrindo coisas que os colegas acham interessantes, que talvez eles não descobrissem por conta própria. Eu tenho um comentário de um dos alunos, sem o nome do aluno, mas eu tenho um aluno esse semestre que gosta muito do português europeu, e ele descobriu 2 canais de YouTube que eu não conhecia, que ensinam o sotaque do português de Portugal e falam sobre esse tipo de português. E ele descobriu por conta própria, e agora já pode usar para praticar. E se algum colega dele ver isso na discussão e achar interessante também, ele já pode praticar e treinar com isso, realmente utilizando a tecnologia para nossa vantagem. E agora, a última coisa diferente que eu faço na minha aula, que é além do livro-texto, que eu gosto de fazer para deixar a aula bem dinâmica e energizar os alunos, eu gosto de fazer jogos na aula. Então, toda aula eu faço pelo menos um jogo bem rápido. Eu vou compartilhar alguns com vocês. Esse jogo é bom para o primeiro dia de aula, como um quebra-gelo, mas ele funciona melhor para alunos que já falam português. Então, funciona, por exemplo, melhor para português de segundo semestre do que para português de primeiro semestre. Eu imprimo esse bingo em folhas de papel, entrego para cada aluno e eles têm que andar pela sala e achar outro aluno que possa responder a uma das perguntas com sim. Então, o primeiro quadradinho aqui fala, já foi ao Brasil? Eles têm que achar um colega que já foi ao Brasil. Depois que eles acharem, eles podem marcar o quadradinho. E a primeira pessoa que fizer uma linha, em qualquer sentido, tem o bingo. A pessoa ganha o bingo, nós paramos, depois conversamos quem respondeu sim ou não para cada coisa. Agora, esse jogo, ele é super simples, mas ele funciona muito bem para praticar verbos irregulares. Esse jogo se chama Jogo da Velha dos Verbos, ou em inglês, Verb Tic-Tac-Toe. E ele funciona como o jogo da velha normal, você tem que fazer uma linha para ganhar o jogo. Mas eu, a professora, vou ter escrito os verbos irregulares, se a gente estiver estudando o pretérito ou presente, vou escrever os verbos irregulares em papeizinhos, divido a turma em 2 grupos e eles vão competir. Aí, por exemplo, se um aluno pegar o verbo saber e é no presente, e ele quer escrever nesse quadradinho do eu, ele tem que conjugar, eu sei. Se ele conjugar de maneira correta, ele pode, esse quadradinho é dele. Se não conjugar de maneira correta, ele perde o quadradinho. Eles ficam muito competitivos, mas muito interessados em aprenderem os verbos para poderem ganhar o jogo da velha dos verbos. E por último, essa é uma foto que eu tirei hoje de manhã na sala de aula. Eu peço desculpas pelo ângulo, tem uma coluna bem na frente, então teve que ser um ângulo meio torto. Mas esse jogo se chama, a corrida do quadro branco, ou The Board Race. Os alunos são divididos em 2 equipes e tem também 2 colunas. Eu peço que eles conjuguem os verbos, então, por exemplo, eu escrevi eu, espaço medir, e o aluno tem que escrever meço. É uma corrida de revezamento. Então, cada equipe tem um pincel e eles têm que correr e escrever. A primeira equipe que terminar, terminou o jogo. E depois, mesmo se a outra equipe não terminou de escrever. E depois nós contamos quem acertou o quê e descobrimos quem ganhou. Nesse caso, foi empate. A equipe da direita terminou antes, mas eles erraram o último verbo. Eles escreveram caiu para caber, então não conseguiram ganhar esse ponto. E estas são algumas estratégias que eu tenho para tentar deixar a aula de português dinâmica e interessante. E já que agora eu posso parar de compartilhar, porque a apresentação é isso, já que é sobre as perspectivas dos professores de português nos Estados Unidos, eu tenho que falar sobre o que acontece depois da formatura, não é? Porque eu sou aluna de doutorado, eu tenho dado aula como aluna de mestrado e de doutorado, mas eu gostaria de continuar aqui, eu gostaria de continuar dando aula de língua e de literatura.
Existem empregos, mas é super competitivo e eu tenho pesquisado muito a respeito. E eu estava falando, inclusive, com a Marcela no início, eu acho que uma coisa que é muito útil é poder dar aula de espanhol também. É uma coisa que eu tenho visto no mercado de trabalho, que eles pedem português e espanhol também. Mas isso eu vou ter que falar mais com vocês na reunião do ano que vem, porque eu comecei a olhar isso bem agora. Eu estou tentando terminar minha dissertação, terminar o doutorado. E vamos ver o que acontece. Essas são as minhas estratégias que eu aplico nas minhas aulas de português aqui. Muito obrigada por me ouvirem. Obrigada. Obrigado, Mariana. Bastante legal ouvir, não é? O que as pessoas estão fazendo, o que estão, né, planejando. E eu vou passar a fala para a Marcela e depois a gente abre para as pessoas fazerem comentários e perguntas. Tá ótimo. Bom, obrigada, Mariana. Acho que a nossa fala vai ter alguns pontos de contato também, então vai ser legal ver isso, com certeza. Eu vou compartilhar aqui também a minha tela. Vamos lá. Aqui. Todo mundo consegue ver bem, certinho? Ok? Bom, então eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória e a minha perspectiva aqui no programa de português da Indiana University também. Esses são alguns dos temas dos quais eu vou tratar, né? Eu vou falar um pouco sobre essa minha trajetória, como que eu cheguei aqui. Sobre o ensino de português, eu vou falar mais especificamente de um ensino que a gente pode falar, então, baseado ou apoiado em tarefas. Eu vou tentar explicar um pouco o que é uma tarefa, como fazer isso e dar alguns exemplos também, um exemplo também. E depois falar sobre meus projetos e planos, né? Então, a minha trajetória já é um ponto de contato com a trajetória da Mariana, né? Porque nós dois estudamos na mesma universidade no Brasil, e o Renato também, então mais um ponto de contato, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz lá a minha graduação em letras, em inglês, como a Mariana também, e eu cheguei a fazer o meu mestrado em estudos literários lá também, estudando literaturas de língua inglesa. E depois eu vim fazer o meu doutorado aqui em português na Indiana University. Então, eu tenho essa trajetória curiosa que eu estudei inglês no Brasil e português nos Estados Unidos. E aqui eu também estou fazendo um PhD minor em Second Language Pedagogies e trabalho, então, desde que eu cheguei em 2019 como Associate Instructor de português e espanhol. E aí é sobre essa parte, né, sobre a questão das aulas que eu vou falar mais especificamente hoje, mas se alguém quiser comentar alguma outra coisa sobre essa trajetória, a gente pode conversar também. Então, eu comecei aqui na IO em 2019 e no fall de 2019 eu ensinei o curso Elementary Portuguese 1. Na primavera de 2021 eu ensinei o Second Year Portuguese 2. E agora no fall, no outono de 2021, eu estou ensinando o Second Year Portuguese 1, né? Entre 2019 e 2020, nesse primeiro ano, eu também coordenei a Portuguese Conversation Hour, que nós temos aqui, que se chama Cafezinho, e aqui nós temos uma foto do pessoal no cafezinho lá em 2019, naquela época que não só a gente podia se encontrar face to face, mas também não precisávamos usar máscara nos espaços fechados, não sei se vocês lembram disso. E na primavera de 2021, eu também trabalhei com a minha orientadora, a doutora Luciana Namorato, como ajudando em uma disciplina que ela estava dando, né, que é a Structure of Portuguese Language. Então, assim, foi um ótimo momento de aprendizado também. E aí, para falar um pouco mais sobre as aulas aqui no programa de português da IU, né, e no Basic Language Program
do meu departamento de uma forma geral, nós aprendemos, nós conversamos bastante sobre a questão do ensino de línguas baseado em tarefas, né? Que em inglês seria o Task-Based Language Teaching, que nós conhecemos por essa sigla TBLT, né? TBLT. E aí, bom, acho que a primeira pergunta que a gente sempre se faz é o que é uma tarefa, né? Porque parece muito óbvio, mas ao mesmo tempo tem algumas particularidades. E aí, uma tarefa, apesar de nós termos assim várias formas de conceituar o que é uma tarefa, mas ela é geralmente conhecida como uma atividade que as pessoas fazem na vida cotidiana, seja no trabalho, no tempo livre, entre uma coisa e outra. Por exemplo, ir à cantina e pedir um café, né? Nossos alunos, quando eles, por exemplo, forem ao Brasil ou forem a um país de língua portuguesa, eles vão precisar usar a língua, né, para alcançar vários desses objetivos. Então, por exemplo, pedir um café, chegar em algum lugar, né? Mas nós também temos uma visão mais pedagógica do que é uma tarefa, né? Que seria, então, uma atividade comunicativa que a gente pode fazer na sala de aula e que ela é mais focada no significado do que propriamente na língua, do que propriamente explícito, de uma forma explícita na língua, né? Então, assim, em vez de pensar em, por exemplo, escrever frases em que nós usamos o modo subjuntivo, nós pensamos em, por exemplo, como a Mariana sugeriu, vamos dar recomendações para essa senhora que está com medo do Covid. Então, os alunos poderiam recomendar, por exemplo, é necessário que você use máscara, né? De forma que esse uso da língua vai acontecer, mas ele não é exatamente o foco da atividade. Você tem ali um gap, né? Alguma coisa que você precisa preencher com a língua para chegar a esse objetivo. E aí um exemplo que eu coloquei aqui é dar direções a um colega para que ela chegue à biblioteca, né? O objetivo é que essa pessoa efetivamente consiga chegar a esse lugar. E aí os alunos vão usar o vocabulário, as estruturas que temos visto em aula, que eles têm disponíveis para alcançar esse objetivo, né? Para fazer essa tarefa, né? O interessante é que num curso que é baseado em tarefa, a tarefa ela é a unidade organizacional básica. Então, os objetivos do curso, eles são tarefas, as lições, os nossos planos de aula são tarefas pedagógicas, as avaliações também são tarefas, né? E aí a gente começa a pensar que talvez então o curso que eu dou, por exemplo, não é um curso baseado em tarefas, né? Porque ele realmente exige todo um foco na tarefa. Então, o que nós podemos praticar aqui no nosso programa na IU é um ensino apoiado por tarefas. Eu coloquei aqui o ponto de encontro, que eu imagino que muitas pessoas conheçam, né? Que é o livro que a gente usa nesses 3 primeiros semestres do português. Então, no livro que, por exemplo, no curso que eu estou dando, nós vemos da lição 10 a 15 do ponto de encontro, né? Que são ali as últimas lições. Então, é um sílabus que ele precisa cumprir essas lições. Afinal de contas, os alunos compraram o livro, ele é o livro do curso, né? Só que nós temos, então, esse sílabus tradicional, com ali as estruturas, e a gente pode, à medida que cabe, à medida que nós temos tempo também, ir acrescentando algumas tarefas para enriquecer, para incorporar esse aspecto na nossa prática, né? E aí eu coloquei para a gente aqui um exemplo. Eu imagino que quem trabalhou ou trabalha com ponto de encontro deve lembrar que na unidade 10 nós temos o tema da comida, que é uma unidade em que os alunos aprendem o vocabulário sobre comida e também
aprender um pouco mais sobre o imperativo e sobre o uso do subjuntivo, do presente e do subjuntivo, né? E aí eu coloquei para a gente aqui um exemplo de uma tarefa que eu acho bastante produtiva para essa unidade especificamente, que se chama Trocando Receitas. E aí como que ela funciona? Nesse semestre nós realizamos essa tarefa da seguinte forma. Nós dividimos a tarefa em duas partes, então num primeiro dia nós tivemos na aula, né, o uso desse material autêntico, né, retirado do site Panelinha, que é um site de receitas muito bom, por sinal. E aí os alunos leram a receita, nós lemos juntos, praticamos o vocabulário, e nós identificamos, né, que quando nós chegamos ao modo de fazer nessa receita, nós temos principalmente verbos no imperativo ali escritos. Depois dessa identificação, o que nós fizemos então foi falar, ok, qual é a sua receita favorita? Por que não então vamos escrever essa sua receita favorita para que um colega consiga fazê-la, né? E aí eles tinham que listar então os ingredientes, o modo de fazer. Eles acrescentaram também uma mensagem ao colega, então assim foi um momento de uso do subjuntivo, em que eles falaram, por exemplo, espero que você goste. E aí, eu depois troquei, né, essas receitas, eu tirei os nomes dos alunos e mandei as receitas de uns para os outros, porque a segunda parte dessa tarefa era justamente gravar um vídeo em que eles estivessem fazendo a receita, como se eles estivessem gravando um vídeo para o YouTube, né? E aí nós assistimos, por exemplo, esse vídeo do canal da Paula Carrossel, em que ela ensina as pessoas a fritarem um ovo. E essa é justamente a premissa do vídeo, né? Você não sabe nem fritar ovo, então teve essa discussão do que é não saber fritar um ovo, né? Nós vimos um meme também, que é um vídeo ótimo, em que as pessoas fazem um macarrão de panela de pressão com, tipo, milhões de ingredientes. E aí, o que a gente observou nesses vídeos, então, foi uma diferença para o gênero textual da receita, né? Porque no vídeo eles puderam perceber que, ok, havia um uso do imperativo em alguns passos, mas além disso, nessa linguagem oral, usava-se também muito esse futuro analítico. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um óleo, eu vou mexer, vou misturar. Então, o próprio imperativo ficava um pouco perdido ali no meio dessa fala, né? E aí eles puderam, então, gravar o vídeo em que eles misturaram um pouco essas estruturas, e foi muito legal, eles conseguiram fazer as receitas, algumas deram certo, outras nem tanto. Nós tivemos, foi muito curioso, porque nós tivemos, assim, das receitas favoritas, umas 4 eram um misto quente, então, assim, uma receita assim, muito complexa, né? Mas foi uma atividade legal que eles gostaram bastante de fazer. E foi uma atividade em que eles usaram a língua para, tipo, escrever uma receita para o outro, receber uma receita, entender e depois fazer efetivamente, seguir, né, essa receita. Então, esse é um exemplo de uma tarefa que nós podemos usar num curso apoiado por tarefas. E eu queria falar um pouco também em relação aos projetos futuros, né, sobre esse curso que nós estamos desenvolvendo agora, que é o Portuguese for Doing Business in Brazil, que vai ser, por sua vez, se tudo der certo, um curso baseado em tarefas, né? O que nós estamos fazendo desde a primavera desse ano é tentar remodelar, né, um curso já existente, mas que não tem sido ofertado nesses últimos anos, através de uma análise de necessidades, para ver quais são essas tarefas mais frequentes que os alunos da nossa Business School precisariam realizar em português, para que, então, agora no fall, nós estamos fazendo essa proposta de curso. Na próxima primavera, nós vamos, então, começar a desenhar, né, a fazer o design dessas tarefas e
se tudo der certo, vamos oferecer, né, tentar reoferecer o curso no outono de 2022. E esse sim será idealmente um curso baseado em tarefas. Então, talvez no ano que vem eu possa falar um pouco sobre isso para vocês, vamos ver. E é isso, eu queria mostrar para vocês rapidinho, para quem tem interesse em tarefas, né? Aqui na IU nós temos um Task Bank, que não é só de português, na verdade nós ainda não temos muitas coisas de português nele, mas ele se chama TBLT Language Learning Task Bank, em que você consegue encontrar várias tarefas, né? Se você não encontra em português, você pode pegar pelo menos a ideia para fazer a sua própria versão dessa tarefa. Então, nós temos várias tarefas, tarefas com diferentes objetivos, com diferentes temas também. Então, nós temos a questão de viajar, de dar, essa é bem parecida com o que a Mari falou, né? De dar conselhos em relação ao Covid, sobre gastronomia, outras são muito, muito criativas, então é muito legal, é um site que vale a pena visitar e é um site para o qual você também pode contribuir, né? Se você tem alguma ideia de tarefa, você pode mandar a sua tarefa para esse site e aí se publicada também serve como a publicação e é uma ideia bem legal. Bom, é isso. Agora acho que a gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigado, Marcela, então, pela sua apresentação também, e parabéns às duas. Então, vamos abrir, se as pessoas, para as pessoas que quiserem ou fazer um comentário ou fazer uma pergunta em relação a elas, a apresentação que elas fizeram. Ou comentários também, coisas que vocês fazem. Uhum. Eu posso começar. Eu tenho uma curiosidade em relação, né, a essas novas gerações, não é? Eu me formei há 10 anos já na IU, e eu sou muito curioso em relação ao que vocês percebem, né? Agora, tanto tempo para mim, depois da minha graduação, o que vocês percebem, um desafio que vocês percebem como alunos ou alunas, né, que vão entrar no mercado de trabalho, né, daqui a pouco, e uma coisa que vocês percebem que vocês conseguiram alcançar já enquanto estudantes. Então, assim, uma coisa que você imagina que pode alcançar no futuro, mas uma coisa que você vê ainda como desafio agora, enquanto estudante. Bem aberto, assim. Uhum. Uhum. Um desafio como estudante ou como professora ou qualquer um? Ou os dois, ou como uma estudante, futura professora, e de português especificamente, né? Que Sim. é o caso para nós. Eu acho que uma coisa que eu tenho percebido como desafio e eu não sei, eu acho que pessoas que também estudaram no Brasil talvez possam falar sobre isso, né? Porque, assim, a questão de dar aulas aqui nas universidades dos Estados Unidos, nós somos muito dependentes de, bom, ter uma certa quantidade de alunos nas nossas turmas, né? Porque a universidade é paga, a turma tem que, de uma certa forma, se manter, né? Nós temos essa questão. Então, eu acho que uma coisa assim que é um desafio legal para essas línguas, né, que como o português são línguas chamadas de menos comumente ensinadas, né, é essa questão de ter sempre que se renovar, assim, de uma certa forma, para conseguir atrair mais alunos, né, que
tendo como parceiro de departamento o programa de espanhol, é uma coisa que sempre chama muita atenção, né? Porque o programa de espanhol dificilmente precisa fazer alguma coisa para atrair alunos, né? Enquanto o programa de português tem que sempre pensar em eventos e formas de chamar alunos, né? Então, eu acho que essa é uma coisa bastante desafiadora mesmo, assim, essa constante necessidade de pensar em novas formas de atrair alunos. Eu concordo com a Marcela e eu vou acrescentar que a situação política do Brasil no momento que deixa o Brasil como antipático para o resto do mundo não ajuda. Eu sinto que quando o Brasil estava no momento mais subindo, mais popular, havia muitos alunos quando nós íamos ter a Copa do Mundo, quando ia ter as Olimpíadas, quando esses eventos iam acontecer. As pessoas queriam aprender português para ir ao Brasil, e agora com o Bolsonaro e com o governo do jeito que está, é difícil até convencer as pessoas a vão ao Brasil depois da pandemia. É uma cultura interessante, é uma literatura interessante. Então, eu acho que um desafio realmente ter aluno, porque espanhol sempre tem tanto aluno, não é como... De vez em quando eu pensei, o W. Madison é tão grande, tem que ter como a gente alcançar mais alunos, e é um desafio mesmo. Eu acho que um problema é realmente a situação política no Brasil. Eu estou vendo, a Daisy falou que gostou das atividades. Que bom que você gostou, Daisy. Estão disponíveis no YouTube, e se alguém quiser o PDF, é só me mandar um e-mail eu te mando o PDF. E o Ciências Sem Fronteiras, é verdade, Ciências Sem Fronteiras ajudou muito. A Maria tem uma pergunta? Assim, gente, muito obrigada. Eu estou encantada aqui com a apresentação de vocês. Aprendi muitas coisas e, assim, coisas que eu vou realmente, praticamente levar para minha sala de aula. Mas antes de fazer uma pergunta mais específica com relação à sua... Mariana, você me apresentou um problema-solução que eu intuitivamente tenho encontrado, que é... Eu ensino português, mas na maioria das vezes eu ensino espanhol. É muito difícil para mim manter os meus alunos, principalmente de espanhol, não de português, mas meus alunos de espanhol, interessados na língua. Eles têm que fazer o espanhol como um pré-requisito. Os meus alunos de português, eles querem fazer. E aí, como eu consigo engajar os alunos? Por uma questão intuitiva, as minhas aulas que têm mais sucesso são as aulas que eu tenho uma dinâmica de competição, Jeopardy. É tão interessante isso. Eu achei muito bacana isso que você falou. Eu tenho uma certa dificuldade depois, assim, eu adoro literatura, eu sou viciada em Fernando Pessoa, assim, eu sou uma heteronímia. Então, mas eu acho que a literatura é uma forma interessantíssima de você se atrair por uma língua, uma cultura, mas se você for interessado em literatura. Agora, se você não for, vai ser uma dificuldade. E eu achei muito legal que você tenha pontuado um poema tão... o poema do porquinho, não, do porquinho da Índia, né? Isso, é tão simples, é tão delicado e não precisa, assim, de tanta metafísica, sabe? Às vezes você vai botar Fernando Pessoa na aula de, por exemplo, não, você vai botar uma aula... Achei muito bacana isso. Agora, assim, eu faço isso de uma maneira muito intuitiva e sem nenhuma técnica. Eu queria ouvir um pouquinho mais, assim, sobre como eu conseguiria, assim, desenvolver táticas para nessa vibe de competição. Eu faço Jeopardies e eu peço para eles se organizarem em grupos e é sempre o mesmo grupo que vence. Aí um dia eu pedi assim, vamos dividir aqui vocês, vamos modificar aqui os grupos? Não! A gente não vai, a gente está vencendo. E eu não sou uma pessoa muito assim, sabe, de impor. E eu não vou falar assim, fulano com fulano, não. Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre as suas técnicas, assim, de botar essa competição, porque americano gosta, eles vão brincar, não, mas eles gostam disso, é o que segura, não é, eu quero aprender a fazer um taco ou dançar salsa, não. Eles gostam quando a gente bota esse elemento competição. Pelo menos os meus alunos americanos, que estudam espanhol. Português é diferente.
desculpa se o espanhol não tem a ver com o seu escopo, mas eu tenho curiosidade de ouvir um pouco assim mais sobre como você coloca esse elemento competição dentro da sala de aula, porque eu acho que realmente isso ajuda. Obrigada. Ajuda, Maria. Obrigada por essa pergunta é ótima. Eu acho que competição e também ser uma aula dinâmica. Então, sempre que tem uma competição, eu quero que eles se levantem. E geralmente, sim, tem esse problema deles quererem fazer sempre o mesmo grupinho das pessoas que estão sentadas próximas, não é? E o que eu gosto de fazer... sempre ganham! Que sempre ganham. É verdade. Eu acho que uma coisa a fazer é, tipo, ter ciência dos alunos, quais alunos têm mais facilidade, quais alunos têm mais dificuldade. E quando você propor o joguinho, você, antes de começar, para não ter essa coisa de nós estamos ganhando, nós não vamos mudar, antes de começar, você muda. E tem várias maneiras, você pode falar, não, o grupinho, encontre alguém que não fez parte do seu grupinho ontem. Ou então o grupinho, mas com alguém que esteja sentado longe de você. Então, eles têm que sentar, levantar e se reorganizar na sala de aula. E outra maneira é fazer, por exemplo, se você for ter 3 grupinhos, faz os alunos, eles estão sentados, faz 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí parece menos que é você que está forçando o grupinho a se separar, mas é um novo grupinho, porque agora eles têm que achar todo mundo que faz parte do grupinho 3. Eu gostei que você mencionou o Jeopardy. Eu adoro fazer no Brasil show do milhão, né? Mas fazer o Jeopardy, tem até o site que é o Jeopardy Labs. Eu faço muito para revisão da aula, o Jeopardy Labs. E eles realmente, quando é competição, eles ficam muito envolvidos na sala de aula. Eu tento fazer joguinhos rápidos para não ficar, tipo, no máximo 10, 15 minutos. Eu tento fazer pelo menos um rapidinho por dia. E eu quero que eles se movam. Eu não quero que eles fiquem com sono na sala de aula. Então, tipo, já dá uma energizada. E eu gosto muito do espanhol. Gostaria de pensar com o espanhol no meu escopo também. Eu tenho treinado para poder dar aula de espanhol no futuro. Então, quem sabe esses joguinhos podem ajudar a energizar a aula de espanhol também. Obrigada pela pergunta, Maria. Eu tenho um comentário para Marcela. Marcela, eu adorei essa atividade com panelinha. Você sentiu que os alunos, a atitude deles para fazer o vídeo foi uma atitude que eles gostaram, queriam fazer, não se importaram de ter que sujar a panela, limpar a panela? Eles curtiram? Eles curtiram, assim, desde o início eles sabiam o plano, né? Então, assim, acho que isso também é muito importante, né? Estabelecer, assim, quais vão ser as etapas, o que a gente vai fazer aqui. E foi importante também porque eu tive que, né, perguntar, assim, quando eu ia dar as receitas, trocar as receitas, foi importante, por exemplo, assim, eu tinha que perguntar se tinha alguém que tinha alguma alergia alimentar ou alguma intolerância, alguma coisa assim, ou que tem uma dieta vegetariana, vegana, para que eu pudesse passar ali uma receita mais certa, né? Uhum. E aí, assim, eles gostaram de receber as receitas, então eles comeram também, assim, os vídeos são ótimos, foi legal porque cada um deles também arrumou o seu próprio jeito de fazer o vídeo, né? Então, eu tive uma aluna que fez o vídeo usando o TikTok, eu tive alunos que fizeram uma edição de vídeo, assim, mais elaborada, né? Com, tipo, um vídeo acelerado, uma parte do vídeo acelerado, assim, uma parte que ele tinha que fazer a massa foi acelerada, aí no final ele comendo, assim. Então foi bem legal isso também, assim, foi uma forma de promover a criatividade mesmo, né? Que eu acho que isso que você estava falando com a Maria sobre os alunos, por exemplo, gostarem de se mexer, de levantar e tal, né? A gente precisa reconhecer esses vários perfis de aprendizado que os alunos têm mesmo, né? Alguns, assim, são mais do tipo, ai, me dá gramática, eu gosto de gramática, me dá exercício, fill in the blanks é meu negócio. Mas a gente tem outros que gostam mais de conversar, que são mais criativos, que querem usar a língua, né, para fazer alguma coisa. Então, deu bastante certo, assim, eu tenho alunos que viraram super fãs da Paula Carrossela e me mandam frases da Paula Carrossela e me mandam vídeo da Paula Carrossela, então, assim,
Ficou bem legal. E eles trazem o português para a vida deles, não é? É usar português numa coisa que eles fazem mesmo, que é cozinhar sem ter que ir para o Brasil. Eu achei linda, linda essa ideia. É, é. Eu também gostei muito das suas ideias de jogos, né? E você consegue fazer um jogo todas as aulas, então? Você procura Rapidinho, fazer? Aham, mesmo que seja só board race, que é tipo 5 minutos, que eles vão pá, 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 correndo, aham, colocando pincel. Eu tento fazer pelo menos um rápido toda aula. entendi. Eu não conheço esse canal, O Tamanho da Língua, mas parece muito legal. Eu recomendo muito. Tem vários vídeos interessantes, tem sotaque do Brasil inteiro, e eu acho lindo o sotaque de Moçambique, o sotaque de Angola, o sotaque do Cabo Verde, para eles não ficarem só com o meu mineirês, né? Eles conhecem o mundo português. Ah, eu acho que a Ruth tinha uma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta e talvez seja uma pergunta redundante, mas, portanto, eu não estou na área de literatura, eu venho da pedagogia. O meu curso na BYU é pedagogia de português, portanto, é o ensino, é como ensinar a língua como língua de aquisição, não é? Neste caso, no modelo dos Estados Unidos. Mas, então, eu não venho da literatura. Contudo, eu tenho uma pergunta para as duas. Como é que vocês ensinam a cultura? Porque nem só porque nuances culturais estão integrados e fazem parte da gramática que é ensinada, ou até mesmo dentro da literatura em si, mas não significa que estejamos a ensinar com propósito a cultura, correto? E muitos dos livros que nós temos, os textos que nós temos disponíveis, infelizmente, não reforçam o ensino da cultura. Mas isto é um problema que não existe só na língua portuguesa, mas existe no ensino da maioria das línguas. Então, na vossa opinião, como é que vocês, se o fazem, obviamente, mas ou se não fazem, ou se pretendem fazer no futuro, como é que vocês desenvolvem o currículo de forma a poderem ensinar a cultura de uma forma propositada? Quer falar primeiro? Não, pode ir, Marcela, pode falar. Tá. Eu vou falando enquanto eu vou pensando também, porque é uma pergunta importantíssima, eu acho. E às vezes, como você comentou muito bem, Ruth, eu acho que às vezes a gente tem, assim, a cultura talvez ali num pontinho do final da unidade, né, que é aquela coisa assim, que às vezes assim, não, então tem esse texto aqui, talvez se não dê tempo, a gente pula para outra coisa, vamos estudar aqui um pouco mais de gramática, né? O que eu tenho feito esse semestre especificamente, são duas coisas, na verdade. A primeira é que eu tenho tentado articular pelo menos um dia, eu dou aula 3 vezes por semana, né? Então, pelo menos um dia para cada unidade, a gente tem uma aula que seria relacionada ao tema da unidade, mas talvez tentando pegar mais um lado cultural. Então, deixa eu dar um exemplo, né? O primeiro exemplo, por exemplo, quando a gente falou sobre a questão da saúde, né? Nós temos uma unidade sobre a saúde no ponto de encontro também. Esse dia, essa lição, digamos assim, sobre a cultura, foi um dia em que a gente discutiu a questão dos sistemas de saúde, né? Porque acho que também uma pergunta importante quando a gente vai trabalhar a questão da cultura é o que eu estou chamando de cultura, né? Eu estou chamando de cultura o meio pelo qual eu estou dando aquela aula. Então, por exemplo, se eles estão tendo acesso a um vídeo, a um texto autêntico, eu estou chamando de cultura especificamente artes, a língua, né, o dialeto. Então, nesse caso, eu estava trabalhando com um lado cultural mais relacionado à vivência mesmo em sociedade, no caso brasileira, que eles poderiam comparar com a vivência deles aqui nos Estados Unidos, né? Então, essa questão dos sistemas de saúde,
E aí foi muito bom, deixa eu inclusive falar aqui, poder contar com o apoio do livro da Eugênia, né? O Plural, o Português Pluricêntrico, que acabou de ser lançado e que é um livro maravilhoso em termos de tratar questões de justiça social, de trazer também referências culturais mais especificamente relacionadas às artes, né? Então, assim, nesse dia a gente discutiu essas questões, sabe? Então, eu tenho tentado trazer esses elementos para as minhas aulas, mas, como você disse, com esse propósito específico, né? Com esse foco, não simplesmente o foco na gramática usando a cultura, ou no vocabulário usando a cultura, mas numa reflexão mesmo. E outra coisa que os meus alunos têm feito desde do semestre passado é um programa que parece muito com o programa que a gente já tem em várias universidades aqui, mas que a gente tem feito Language Partners, ou parceiros do português, né, com uma escola do Brasil. E aí é um momento, assim, que uma troca cultural bastante livre, né? Que às vezes o professor até fica um pouco apreensivo, assim, de tipo, o que vai ser trocado aqui, meu Deus, né? Eu acho muito legal justamente porque é um momento cultural que foge um pouco ao controle dos sílabas da sala de aula, né? Porque eles vão falar sobre assuntos que os interessam, né? E aí tem essa questão das idades também, então, assim, de ter uma linguagem, referências e uma troca que é mais igual, né, em termos de hierarquia mesmo. Então, acho que seria isso. Assim. Muito obrigada, muito obrigada. Mariana, desculpa. Não, eu queria comentar também, Ruth, muito obrigada por essa pergunta. Realmente é muito importante ter a cultura, porque a língua e a cultura são muito interligadas, não é? E eu, até agora na UW Madison, eu tenho dado aula de língua, como eu falei, português primeiro semestre, português segundo semestre, e já tem os sílabas que nós temos que seguir, que é seguindo cada unidade do livro de cada curso que nós estamos estudando. E o que eu tento fazer, eu tento buscar coisas culturais que eu possa acrescentar que sejam relacionadas ao que nós estamos aprendendo no livro. Então, por exemplo, eu estou dando aula de português de terceiro semestre, esse semestre, e um dos livros, o vocabulário é de banco. Então, o que existe de interessante hoje em dia de banco no Brasil? Acabou de ser lançado o Pix, e o Pix ficou assim, foi lançado e agora todo mundo tem Pix, mas ele também tem um potencial muito grande de vulnerabilidade, de golpe, então nós conversamos sobre Pix, nós lemos um artigo da Folha de São Paulo, vimos um podcast, os alunos falaram sobre se eles têm algum aplicativo parecido com o Pix, eles têm o Venmo. Quais são as vulnerabilidades do Venmo? Por que talvez seja mais difícil usar isso no Brasil do que aqui? Nós conversamos sobre isso. Eu também gosto, até para praticar a fala dos alunos, no final do semestre, eu peço que cada um escolha uma cidade de um país de língua portuguesa e que apresente a cidade para a gente. Então, por exemplo, se alguém vai escolher Belo Horizonte, eles vão falar quais são os lugares turísticos de Belo Horizonte, qual é o tipo de comida, como são as pessoas, e dessa maneira eles fazem a pesquisa de cultura e eles apresentam e trazem para a sala de aula. Além disso, literatura, música, vídeo de YouTube, essas são todas as coisas que eu tento encaixar com a gramática do livro, eu tento que sejam coerentes e tento trazer uma coisa mais autêntica, mais cultural para os alunos. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada. A Eugênia colocou uma pergunta aqui, vocês devem ter visto, em relação ao mercado de trabalho, não é? Que tenure track está se tornando assim essa raridade, não é? E uma coisa que preocupa, uma coisa que alarma a gente, não é? Mas também que nos deixa nessa posição, não é? Como a Eugênia disse, de multiuso, né? E aí vocês podem comentar?
ou talvez também abrir mais as outras pessoas também o que pensam. Eu acho que essa tendência de ter pouco tenure track é para todos os campos, não é? Por exemplo, se você vê inglês, literatura inglesa ano passado, acho que teve 1, 2, 3 empregos e 1.000 candidatos para cada emprego. Infelizmente, eu acho que isso é geral nas humanidades, nas línguas. Me parece a mesma coisa, né? E assim, é um sintoma muito, muito forte da educação que a gente está, né, de uma certa forma participando, né? Então, assim, é sempre uma coisa dolorosa que a gente tem que se preparar como esse profissional que faz várias coisas, mesmo que você não concorde com esse modelo educacional, né? E aí você perguntou se é uma tendência contínua para o nosso campo, né? Eu ainda não estou assim numa fase de ativamente procurar empregos, mas a minha opinião assim mais distante sobre a questão por um lado, me parece que, ok, raramente a gente recebe uma oferta, né? Por exemplo, o departamento manda, estão aqui procurando professor de português, ainda mais tenure track, é bem mais raro, de novo, se a gente for comparar com o espanhol. Por outro lado, me parece que nós temos visto algumas oportunidades surgindo, né? Nós temos visto alguns programas assim começando a aparecer, né? Oportunidades ou começando a aparecer alguma diversificação, sabe? Então, eu fico com uma esperança em relação a isso, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu também estou me preparando para não encontrar, né? Então, assim, é uma situação bastante difícil, me parece, porque acaba que, de uma certa forma, né, quando inserido nesse mercado de trabalho, a gente acaba contribuindo para a própria desvalorização da profissão, de uma certa forma, às vezes é o que eu sinto, né? E é extremamente doloroso isso, né? Acho que o que a gente pode fazer é continuar apoiando o ensino de português, né? Pensando que quanto mais a gente fizer isso, se todos os programas fizerem, né? Nós vamos ter mais alunos e mais oportunidades para professores. Então, assim, esse eu acho que é o caminho otimista. Não sei o que você acha, Eugênia. Eu concordo com você, por isso eu estou aqui. Eu acho importante a gente se apoiar as iniciativas dos nossos colegas, porque se a gente depender dos fundos institucionais, a gente fica à deriva, né? Como você bem mencionou, língua menos comumente ensinada, a gente já tem poucos fundos, mas essa é uma tendência que me preocupa até mesmo no recrutamento de estudantes, né? Então, aqui, por exemplo, no departamento, eu acho que daqui a uns anos tem muitas chances de voltar a ser departamento de espanhol e não de espanhol e português, por mais que eu resista, né, seja ativa no programa, porque, por exemplo, de 15 doutorandos que entram, tem um interessado em estudos luso-brasileiros, e ainda tem esse foco bem dividido entre Brasil e Portugal. Mas sua resposta é a resposta. É o apoio mútuo, né? E resistir contra esse sistema, e ao mesmo tempo tem essa coisificação do ensino, os lectures, e eu falo como lectures são cada vez menos valorizados, a gente cada vez faz menos trabalho remunerado, e esses postos estão assim com bastante força, né? Então a UC Berkeley, por exemplo, tem essa busca contínua, tem uma pessoa ali, aí perto de chegar aos 2 anos, já procura outra pessoa para não ter responsabilidade profissional com aquele trabalhador, né? Então a gente vê ali mesmo uma coisificação do professor, que não é bonito de se ver. É triste. É triste. Eu já reparei mesmo que tem universidades que elas sempre têm uma chamada para lecturer pool.
E no início eu não entendi bem o que era, e depois eu entendi que assim, se você estiver aqui, talvez a gente te contrate por um semestre, por uma aula, e depois, boa sorte, sabe? E algo também que eu gostaria de comentar sobre, a respeito do que a Eugênia disse, a gente sempre ouve essa história, né, que tenure track em relação ao custo é muito maior do que você estar constantemente contratando um part-time, né, como se fosse a única coisa, o interesse fosse o custo, né, e não a qualidade. E há pesquisas, inclusive, que a gente ouve falar, porque uma pessoa que já está como tenure track está muito menos motivada do que uma pessoa que está entrando, né, no mercado de trabalho. E importante isso também que a Eugênia comentou, é a gente se apoiar, né? Participar de associação, participar de esse tipo de advocacy, e publicar, né? A parte, eu acho, de pesquisa é muito importante, né? Porque a gente publica, a gente traz ideia nova, a gente se mostra mais ativo no mercado de trabalho. Eu acho que isso tudo, não é? A gente tem que se fortalecer. Ninguém vai chegar e falar, e aí? Né? A gente tem que ir lá bater na porta, né? E essa consciência de grupo, de classe, né? de apoio é muito importante, realmente. E por isso eu aprecio tanto esse evento, que é isso, são os professores de português se apoiando. Com certeza, também. E na quinta-feira a gente tem high school teachers, né? Os professores serão 5 que vão se apresentar. Que é outra possibilidade. Eu sei que, né, às vezes, trabalhar numa universidade tem mais prestígio, mas está crescendo muito a possibilidade em alguns estados, como Utah, e em outros lugares onde eles estão, né, criando programas de português, língua portuguesa, principalmente nos colégios e tal, ou em alguns casos do language immersion, de imersão. Então, na quinta a gente vai ter uma apresentação de professores de língua portuguesa de todos os níveis, né? De primeira série até high school, até colégio. E também eu queria mencionar que a gente vai ter nosso congresso em Porto Rico, em San Juan, em julho do ano que vem. Eu espero que todos possam vir. E prorrogamos o prazo, né? Então, se tem mais um tempinho, se não deu para enviar uma proposta de trabalho, podem enviar, a gente ainda está aceitando, e eu quero ver a presença da língua portuguesa lá, porque eu sei que, né, tem muitas apresentações do espanhol, mas geralmente de língua portuguesa a gente é uma comunidade menor, mas, né, que chega com muita paixão pelo que a gente faz. Eu posso fazer um último comentário, talvez? Pode. Eu ia só dizer que, e muito obrigada, aliás, eu quando entrei eu pensei, se calhar não é para eu estar aqui, mas depois, porque eu pensei que eram todos alunos do Renato, e eu pensei, eu deveria ser aluna do Renato, mas eu ia só sugerir, não ia sugerir, eu ia só dizer que os comentários da Eugênia, sem dúvida, são comentários muito apropriados, visto que realmente, não é? Existe sempre a possibilidade de departamentos fecharem, abrirem, ou então simplesmente comerem a língua, então é sempre muito complicado. Mas eu ia só sugerir o seguinte, por exemplo, e eu sei que a BYU é única neste caso, nós temos um contingente de alunos que as outras universidades nos Estados Unidos não vêem, então para nós é desleal em relação ao resto de todos vós, porque nós temos missionários que vêm, nós temos qualquer coisa como 600 alunos a aprenderem português num determinado semestre, desde os alunos que começam de entrada até os alunos de mestrado. Portanto, nós temos muitos alunos. Mas mesmo assim, isso não significa que não tenhamos as nossas dificuldades. Aquilo que eu ia dizer também era sugerir que
talvez uma das formas também de expandir qualquer língua, mas neste caso o ensino da língua portuguesa, é propagar as áreas. Por exemplo, neste momento eu faço parte de um grupo de indivíduos na BYU, onde nós fazemos o design de aulas online, e foi muito interessante porque nós estamos a oferecer aulas, por exemplo, aulas para as profissões médicas, que depois desta pandemia, o que aconteceu foi que nós temos quantidades de alunos que gostam de fazer interpretação, gostam de fazer tradução, e visto que existe uma necessidade nos Estados Unidos contínua, por exemplo, na área da saúde, que há sempre imensa interpretação, imensa tradução, e o português não é a maior língua, mas é, sem dúvida, também uma língua de muita importância, porque temos quantidade de indivíduos que vêm do Brasil, quantidades de indivíduos que vêm de outros países à procura, por exemplo, de ajuda médica, ou então o turismo médico, não é? Isto é só um exemplo. Então eu ia só, isto tudo para dizer o quê? Que um aspecto que possa ajudar todos nós como profissionais também é podermos sair um bocadinho da área em que ensinamos, mas propagar o português no sentido de outros currículos, não é? E eu lembro-me que a Marcela falou sobre a língua, o Business Português, é fantástico. Portanto, a ideia também é começarmos a oferecer a propagação de currículos que sejam muito mais diversificados, currículos que os alunos tenham capacidade de trabalhar, não é? Porque eu adoro a literatura da língua portuguesa, do Brasil às Ásias, às Áfricas. Elas são fantásticas, mas a verdade é que no batente, no dia corrente, às vezes a literatura nem sempre oferece aquele trabalho que nós precisamos, e quando nós propagamos currículos e quando oferecemos outras áreas, eu penso que ajuda a todos nós como profissionais dentro da língua portuguesa a podermos trazer um contingente maior. Faz sentido? Faz muito Com É muito certeza. interessante. Sim. E eu acho que isso também, né, Ruth, essa diversificação, quando você expande o programa talvez para outros currículos, como você falou da área de saúde, área de negócios, tudo isso, de direito também, né? Você fazer o programa ser maior, atrair mais alunos, vai eventualmente, muito provavelmente vai acontecer que você também consiga ter mais alunos nessas áreas que são as áreas mais tradicionais, né? As áreas de língua desse currículo mais generalista, tá? Ou mais relacionada à literatura e cultura, né? Então, assim, eu acho que uma coisa realmente ajuda a outra, né? Exatamente. Aliás, e a Covid-19 vem-nos ensinar algo muito interessante, é que mudam-se, como é que dizia, eu devia saber isto, e entre professores de língua portuguesa é uma vergonha, mas não é, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, exatamente, não é? E disse o poeta. E então eu penso, e isto também dando vazão um bocado aliado à pergunta da Eugénia, eu acho que a propagação de currículos novos, que é algo que existe, por exemplo, no espanhol. O espanhol, dentro de muitas universidades, eles têm currículos muito mais vastos do que só o ensino da literatura, que não é só, que é fantástico, não é? E a gramática, que tem que ser ensinados. Mas eu penso que a propagação de currículos diferentes, principalmente onde os alunos possam dizer: se eu tiver que matricular numa aula X em relação a matricular numa aula de português que ofereça várias áreas de business, por exemplo, e que eu possa ter um emprego, o aluno então possivelmente é capaz de dizer: isto para mim faz sentido hoje, e tem objetivos a longo prazo que me vão trazer dinheiro, mas também que me vão ajudar com uma língua que eu gosto de falar, em vez só de dizer: se eu tiver uma aula de literatura que eu adoro, o que é que eu vou fazer com isso? Então eu acho que nós temos que divulgar, propagar, começar a ser um bocado das áreas em que ensinamos, que é para podermos trazer o aluno do século XXI. Definitivamente. Eu penso também que tem umas parcerias que para a gente pode ser bem estratégicas, como a gente ensinar cursos em translation, não é? Ou então algum curso que a gente do qual a gente possa participar, como que seja de Latin American Minor ou estudos ibéricos, que a gente possa começar para um aluno que jamais pensou: eu nunca vou estudar português, eu nunca pensei, eu não quero.
como uma possibilidade, e aí você diz, a gente oferece português. Né? Se você entra por essa via em inglês ou em uma outra língua, e uma das razões que a gente pensou também em trazer os high schools e middle school teachers é porque high school students são prospective students. Né? A gente tem que pensar que pode vir, né, dessas camadas de high school, né, algum aluno que já venha pensando em fazer português. Porque, às vezes, um aluno vai descobrir que tem português quando é senior. Né? Aí dá para fazer um semestre, né, ao invés de fazer 3 ou 4, e ajudar a gente no segundo, no terceiro semestres, que geralmente a gente struggle mais, né, nesses cursos já, né, intermediário, avançados. Né? Então, podem ser estratégias também que podem ajudar a gente, né? Esses alunos. E, aliás, em Utah, nós vemos exatamente isso. Nós temos alunos, eles são de imersão dupla, obviamente, e esses alunos que vêm desde os 6 anos até aos 14, 15 anos, eles aprendem a língua e depois, obviamente, é muito mais fácil eles atravessarem aquela ponte, que, aliás, aqui no estado de Utah, o que nós chamamos de bridge, justamente para poderem continuar a fazerem AP classes, não é? Que é de preparação para a universidade em português, neste caso, para espelhar um bocado o espanhol. Portanto, o comentário como dizem os australianos, é spot on, porque é exatamente o que pelo menos acontece no estado onde eu vivo. O que acaba por ser um bocado um estado espelho para muitos outros estados, mas é exatamente isso que acontece, é nós conseguirmos que esses alunos realmente continuem o português e depois, eventualmente, nas universidades. Pois é, e com esse comentário de bridge, com essa ponte linda atrás de você, né, e que lembra Lisboa também, né? A gente, bom, não estou falando que a gente tem que parar exatamente agora e tchau, mas para deixar as pessoas à vontade, se precisarem sair, porque você sabe que se a gente for bater papo, a gente vai ficando. Eu vou ficando, de boa. Com certeza. Mas agradecer a participação de vocês, a boa vontade, a simpatia, serem acessíveis, né? Porque é disso que a gente precisa, não é? De solidariedade um com o outro, de apoio, porque assim a gente vai ser muito mais forte, né? E muito obrigado às meninas, chamar as meninas de meninas de novo, né? Marcela e Mariana. Obrigada a você. E um privilégio. Muito obrigada. Muito obrigada em conversar com aí. vocês. Sim, vamos conversar mais, queremos saber mais. Mais bate-papo na quinta-feira. Obrigada, gente. Obrigada, Boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Abraços. Tchau. Abraços, Tchau. Okay. Eu vou parar de